Café Custom. Hoje, mais um capítulo com o nosso amigo Zé Rafael. Vou fazer a apresentação dele aqui. Formado em publicidade, aproveitou essa veia publicitária aí para poder fazer as marcas dele ficarem cada vez mais famosas, faz os logotipos bonitos pra caramba. Ele é meio vaidoso com os logotipos dele aí. Não, meu logotipo é lindo. Realmente é bonito. Um cara que respira velocidade, gosta demais de carro, vive disso, trabalha com isso. Amém. E agora tem um novo projeto, KDB, Kart da Baixada. Hoje a gente vai trocar uma ideia com ele. Antes de mais nada, merchanzinho do dia. Pessoal, você vindo aqui na Mega Abril, você vai ter os melhores produtos, a melhor condição de pagamento agora, consegue fazer o parcelamento de tudo. Câmera aqui, né? Câmera aqui, diretor. Então, beleza. Blend, é isso aí, Dan. Dan tá aqui. Blend, Fuso Coat e qual outra que tá na promoção? Blend Black Edition, pasta, Fuso Coat e outras ceras aí de primeira linha, tá? 20% de desconto off. Dá uma chamada no pessoal no WhatsApp aí, que você vai ser bem atendido e aproveita essa promoção. Caiu aqui o microfone, peraí só um minutinho, vamos lá. Cultura Custom. Hoje eu quero salientar para vocês, eu estava vendo o noticiário, mais de 80 celulares foram roubados em um único dia, pessoal. Infelizmente a gente está com essa onda de vandalismo aí, e a gente tem um produto muito legal aqui na Cultura Custom, que é o filme anti-vandalismo. Ele é um filme que é um pouco mais espesso, você coloca nos vidros laterais do carro, e ele te dá uma segurança maior. Então, se o indivíduo, na hora que você parar no semáforo, tentar dar uma cotovelada, ou tentar quebrar o teu vidro, ele não vai conseguir. E além de quebrar o vidro, mesmo o vidro, depois de quebrado, ele não se rompe. A película acaba mantendo ele firme ali, e você demora cerca de 4 minutos ali com uma faca para tentar cortar. Isso dá tempo de você sair. Merchan apresentado, convidado apresentado. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui hoje com vocês aí. E é uma troca, né? Agora eu tô do outro lado. É verdade, eu fiz um podcast com ele, foi muito legal o ZRCast lá. Participamos Gostei lá. demais de História registrada. História registrada. Rafa, conta um pouco da tua trajetória, desde a época que você trabalhou com publicidade e o que a publicidade tem te ajudado, porque a gente começa a ver que as tuas marcas elas são expressivas. Esse KDB foi você quem fez essa tipografia, digamos assim, a forma que você conduz as tuas marcas, ela é muito clara, ela é muito legal, é muito bonita, é profissional o negócio. Então conta para mim um pouquinho da tua trajetória para o pessoal te conhecer melhor. Bom, eu nasci lá em 1973, nessa terra aqui, nasci aqui pertinho, antigo Hospital na Costa, sou caiçara, adoro esse local, adoro essa cidade. Às vezes quando a gente fala em investimento, meus amigos sempre comentam, poxa, mas se estivesse em Santos, mas se estivesse em São Paulo, eu falo, cara, eu sou muito enraizado Eu sofro aqui, disso também. eu sou muito enraizado aqui, eu falo, cara, tem um potencial essa cidade gigantesca, então sou viciado aqui também, eu sou meio, quando tenho minhas coisas assim de falar, eu gosto de tal coisa, eu gosto mesmo e fico naquilo. E cara, fui crescendo apaixonado por carro, meus amigos gostavam de surfar, morava sempre, meu pai mora na praia do Pernambuco até hoje de caseiro, a gente mora perto da praia, 400 metros da praia, então sempre foi aquilo de falar, vamos surfar, né? O surf sempre foi uma coisa muito próxima ali, mas eu gostava de, lavar o carro que vinha do fim de semana do patrão, porque eu podia ligar o carro, manobrar ali, eu tinha 10, 12 anos, tirava só da garagem ali, mas para mim aquilo já era maravilhoso, ficar sentado no carro e ficar, tipo, admirando aquele rolê, da época de Cadete GSI, Ômega, quando foi lançamento. 92, 93, isso mais Isso, ou e menos. os carros, pô, o patrão, graças a Deus, lá sempre tem uma condição bacana, e sempre teve carros novos, assim, de modelo lançamento, eu ficava, cara, eu ficava louco. De sexta-feira eu já ficava, pô, eles estão vindo, eles estão chegando. Eu falava, óbvio que eu tinha um carinho enorme, tenho um carinho enorme por eles, mas os carros também, eu falava, eu quero ver os A carros e tal. recompensa, né? A limpeza do carro e aquele rolê, né? Puta, cara. E assim, não vou entrar muito nesse lado da história, mas para você ter ideia de carros que o filho dele teve lá, né, que é um pouco mais velho que eu, a gente andava de tipo 2.0 quando lançou, Alfa 145, Volvo S40, o cara depois Subaru GT em 98, Lancer Evolution, o pai dele teve Porsche, então assim, eu tive contato com carros que, obviamente que só por meu pai estar trabalhando de caseiro mesmo, que eu tive condições de estar ali perto e foram
eu tive esse prazer, cara. Eu falo, tem coisa que o dinheiro até compra, mas tem coisas que ele te... Sem o dinheiro você consegue realizar, assim, eu tive essa realização de estar perto desse tipo de coisa. Então eu sempre fui viciado em carro, sempre foi um amor gigantesco. É igual aquele ditado assim, melhor que ter um carro caro é ter um amigo que tem um carro caro. Igual o Bambam do Big Brother, né? Eu não tenho barco, mas o meu amigo tem. Mas, cara, então assim, sempre foi coisa muito perto, próximo. Eu sempre fui esse viciado em carro. Desenhava carro na escola, assim, onde fazia desenho horrível, quadradinho, mas desenhava a roda. Sempre fui um cara. Eu sempre falei de carro. Eu converso com alguns amigos, eu tenho até um amigo que anda de kart comigo hoje. Ele fala, cara, o Rafael, quando tinha 14 anos, só falava de carro, não falava outra coisa. A galera, música, isso, aquilo. Eu sempre fui muito viciado em carro. Legal. Sempre foi a paixão. E aí veio época de faculdade, eu procurei fazer publicidade, que o patrão do meu pai era dono de revista, de editora de revista. Achei uma coisa na publicidade, uma coisa dinâmica, de ideias novas e tudo mais. E aí eu falei, cara, achei bacana pra caramba. Trabalhei na editora por um tempo, como assistente de marketing. Mas aí a gente vê aquela crise, que teve uma crise mundial lá em 2007, né? 2008, acho que foi a aquela, crise da subprime lá nos Estados Unidos, que tava nossa, quebrando e o mundo ficou estranho e tal. Só a marolinha. E aí eu levantei o braço e falei, eu pedi para sair de lá, porque eu sabia que eu estava lá para aprender, era estagiário e tal. E eu falei, cara, não tem por que eu ficar sustentando uma coisa que a empresa não estava ruim, mas o clima estava difícil, todas as empresas estavam difíceis. E eu lembro de uma pessoa chegar para mim e falar assim, por que você não trabalha com carro? Eu falei, pô, mas trabalhar com carro, eu gosto de preparação, você é mecânico. Mal sabe que mecânico também ganha bem pra caramba, né? A gente quando é moleque, às vezes não vê o horizonte, né? A nossa visão é mais curta. Desculpa, exato. E aí eu falei, não, 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 não. Aí eu comecei a trabalhar saindo de lá, comecei a vendedor e tudo mais, trabalhar na loja de som de carros. E foi indo, cara, foi indo, e aí, no estalo, eu falei, vou fazer Não, trabalhei em São Paulo numa funilaria e pintura, voltei pro Guarujá e aí comecei a trabalhar com polimento, mas não exatamente a ZR. O meu primo fazia serviço de pintura e eu dava sempre fazer os acabamentos. E aí surgiu a ZR, cara. A gente acabou separando da empresa. Hoje meu primo é meu parceirão, mas não estamos mais como sócios da empresa. E eu fundei a ZR, e aí toda essa história de trabalho duro, de desmembrar, porque em 2008 não tinha tanta informação. Desculpa, 2008 não, né? A gente começou a ZR em 2000, vai entrar para 9 anos, agora 2014. 2014. Já existia a Mega Abril. Eu me lembro que a Mega Abril surgiu em 2008. Mega Surgiu Abril em 2008. Eu me lembro Ele é que... bem mais velho que eu, só para falar, né? Obviamente que... Você nasceu em que ano mesmo? Não volta na gravação, não. Eu sou de 83, eu sou mais velho. 83? Sou de 83. Eu também sou de 83. É, 83. 83 de novembro agora. Você viu como trabalhar com estética automotiva há mais tempo judia, tá vendo? Ele rodou de pneu murcho. Então, eu me lembro quando você fundou a ZR. Você fundou lá próximo da Ademar de Barros ali. Na verdade, ali já... Funchal. na verdade, ali já era um tempo já de ZR. Eu comecei a ZR atendendo em domicílio. Sim. Então, Mas quando você abriu a loja? a primeira loja mesmo foi na Praia do Pernambuco. Foi na Praia do Pernambuco. É. Porque quando eu tive o conhecimento da tua loja, foi lá na Funchal. Foi na Funchal, é Funchal ali? Não chega a ser a Funchal. Atrás de onde é a Flora Medicinal. É lá perto do Couto ali. Na rua ali. Naquela região. Você já veio com aquela ideia de meio estética, tava começando. A única pessoa que, assim, o único nome que era falado era o Brilho Negro. Ronaldão, nosso irmão. Eu levei carro pro Ronaldo. O único que você ouvia muito falar, Brilho Negro e tal. E naquela época era uma coisa muito engraçada que assim, quando eu comecei a Mega Abril em 2008, não tinha... Era shampoo, pretinho, silicone e limpa-baú. Era só isso. Então eu saía nos lava-rápidos, ofertando esse tipo de coisa, mas eu já enxergava que existia uma coisa além daquilo, existia um cuidado do carro maior que aquilo. Sim. E a única marca que você tinha era 3M. 3M.
Então, quem tinha 3M era o Só top. um parênteses, eu gosto muito sou nostálgico, cara, adoro nostalgia. Eu tava vendo, no começo eu usava o meu perfil particular para muita divulgação. E eu vi que tinha lá uma memória de começo, eu com kit 3M, assim, aquela boina amarela grande. Estou com kit 3M, cara. Nossa, mas na época o kit 3M era uma coisa surreal, né? Isso foi um pouquinho antes de fazer o curso. Foi. E aí, meu, 3M tentava vender, assim, existia uma certa resistência por questão de custo, de preço. Eu acho que o pessoal naquela época, eles não enxergavam valor, eles enxergavam preço. Valuation das marcas. Então o que acabava acontecendo? Nossa, eu vou pagar, era finesse, Isso. era extra cut, finesse e líquido ilustrador. Uau, era isso. Aí era a boina branca, a supremacia amarela e a de espuma. Azul lá, né? A azul era ultra fina. Era outra Era fina. ultra fina, É com aquele verdade. purple lá. Era cinza, cinza, era isso. cinza, que era da linha purple. Então o que acontece? Quando você chegava com aquele kit para você poder ofertar, o custo assustava pro pessoal. E geralmente você comprava polimento na funilaria. O consumidor naquela época, ele comprava polimento só quando, tipo, batia o carro, ou quando tinha que ir numa oficina de repintura, e aí tinha que fazer esse trabalho. Sim. E aí você veio com aquela ideia, meu, foi algo inovador. Eu falei, caramba, vai de encontro com aquilo que a minha empresa estava buscando, que era um fornecedor para os players que eram você. Sim. E tinha o Ronaldo e você. Na verdade, na publicidade a gente fala muito, né? Nada se cria, tudo se copia. Com isso a gente, falei, vou fazer um curso. O que eu procurei? Falei, olha, tem um cara para fazer que faz um trabalho bacana em São Paulo, que eram os clubes que eu participava de carro. Então conexões surgem, né? Quando você tem esses clubes, né? Clube de moto, clube de carro, sempre tem conexões. Grupo de kart tem nossas conexões. As tribos. As tribos. E eu participava de 2 grupos e em um grupo tinha um rapaz chamado Ricardo Gica, que é super famoso. Conheço o Ricardo. Ricardão é gigantesco. Tem um golzinho turbo e tal. E assim, conheço ele há muito tempo. E nisso ele falou, mano, vou fazer o primeiro curso Gica do rolê. Aí eu falei, cara, vou fazer o curso. Vou fazer o curso. Eu tava com um dinheirinho lá que não era muito a coisa mesmo, não, mas eu falei, vou fazer o curso, vou meter marcha. Aí fui lá, quando eu cheguei no curso, eu tinha essa ideia do 3 etapas, do proteção cerinha, cristalização, beleza? flashbox. Só para vocês entenderem o raciocínio, porque quando eu separei a empresa do meu primo, eu fiquei como a parte que iria polir e ele ia pintar. A gente só separou para que eu pudesse atender outros carros que só fossem polimento e tal. E nisso, quando eu fui fazer o curso, eu falei, opa, calma, mas o horizonte dessa coisa é maior. Gigante. Então, assim, uma lavagem, a gente já sabia que existia, mas serviço como descontaminação de pintura. Cara, uma descontaminação de pintura melhora o visual do carro sem precisar de polir. Exato. Se você falar que não, eu vou falar assim, mas se tirou o piche do carro, tirou as impurezas, o carro cria mais brilho, não? É consequente, não? E aí você vai aplicar um selante, uma cerinha, o carro vai ficar animal, com toquezinho lisinho. Eu falei, cara, eu nem imaginava que existia uma clay bar, se falar assim, de passar ali. Aí, Colchona a tua primeira foi a 3M. Colchona. Que virava um chiclete depois. Mas aí veio, cara, veio acontecendo. Eu falei, cara, quando eu fiz o curso, descontaminação de vidro e polimento e vitrificação. Quando eu vi a vitrificação, eu falei, meu Deus, eu nunca vou fazer esse tipo de serviço. É um serviço difícil demais, é complicado demais. E a gente hoje faz com uma certa facilidade. Não é brincando, que a gente sabe que tem que tomar cuidado. Mas você tem horas de voo, né, meu amigo? É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil. Você tem horas de voo. É um pouco mais fácil. Então, assim, a gente olhou e falou, cara, estética automotiva, eu vou trabalhar com carro. Eu vou trabalhar com o que eu realmente gosto. Tem cliente que chega, às vezes me encontra na rua, eu não sou super famoso, longe disso, mas às vezes acontece, do cliente conversou, né, essa semana sobre isso. Acontece, pô, você é o cara da Zé e tal, que não sei o que, eu juro. Eu falo, caramba, eu já atendi esse cara, mas eu não tô lembrado quando foi e o que eu fiz. Se eu fiz uma higienização, fiz um polimento e tal. Aí eu falo, você me fala seu carro? Aí ele, eu tinha um Magili. Eu falei, agora eu lembrei. Deixei gato. Será que eu deixei gato no carro?
Será que foi legal, se não foi? Mas quando o cara fala o carro, eu lembro na hora. Eu lembro na hora. Até mesmo com a equipe, eu falo, mas qual era o carro mesmo? Porque eu não lembro, eu sou bom de fisionomia e tal, vou lembrar, mas... Aí você fala assim, ah, o Edu do Corsa. Ah, eu lembro de você. Conexão é com o A carro. gente fez a higienização, limpeza do motor, eu lembro de você. Então são coisas que assim, eu sou tão vibrado em carro que a minha esposa tá aqui ao lado, e às vezes quando eu chego de viagem, chegando na Piaçaguara de uma viagem longa, eu bato no volante do carro e falo, obrigado. Você trouxe minha família em segurança. Legal. Uma coisa que eu acho que foi difícil para ti é que assim, você É que você falou de casamento, é isso? Foi difícil? também, né? Essa parte. É Parte... casamento. Vamos pular essa parte aí. Casamento vai pra. Deixa pra lá, é. Coisa boa, top term. Então, foi difícil para você escolher a área, porque de certa forma, assim, foi despertado o desejo por lidar com carros desde, igual você falou, desde a tua infância. E você é um cara que você é entusiasta na parte de mecânica também. Você trabalhou com funilaria e pintura, você pegou a parte de estética e embelezamento e você faz algumas preparações, meu. É. Eu fico vendo lá os Frankenstein que você monta, rondeiro. Cadê? Tem Honda aí na tua Cara, camisa? não, mas minha camisa de. Porque essa aqui é da KDB, eu tenho uma camisa minha com piloto, tem Honda sempre no meu macacão tem Honda. E, A meu, Honda não me patrocina e não me dá R$1, mas tá lá. ama ela, você vai tatuar igual os caras da Harley, né, meu? É. Meu, tu pode ter uma moto 50 milhões de vezes melhor que a Harley. Aí o cara olha pra tua cara e fala assim, mas não é Harley. Fala assim, Não te dá tanto problema. Danilo é rondeiro também. Hoje a gente quase saiu na mão ali, ele falando, não, que não sei o que do Honda. Me chama que a gente... Eu falei, meu, tem carros melhores. Ele falou assim, mas não é Honda. É, Eu falei, ô louco, velho, mas você é fã da marca demais. tem uma... Pode ter um carro com um monte de opcional melhor que o Honda, mas não é Honda, acabou, tchau, obrigado. Aquele Hzinho me viciou. E, ironicamente, não me viciei no Honda por isso, mas o patrão do meu pai, a esposa teve um Honda Civic 94 e eu ficava dentro. Aí depois que eu tive o meu, depois eu falei, cara, pai, não era isso? Meu pai falou, sim, era o Honda Civic. Eu falei, olha só, É o pretão. eu tenho um carro que é igual o da época. E foi difícil. Por que você não seguiu a área da mecânica, cara? Você já tinha uma predisposição para isso. Por que você não seguiu a área da mecânica? Dificuldade, o caminho da estética foi mais fácil, foi mais fluido? Na verdade, assim, ó, nessa época, eu ainda não planejava muito a minha vida. Então a estética me escolheu. Foi mais fluido. Foi aquela coisa de começar ali e tal, de falar, olha, é um caminho bacana. Eu não fiz um planejamento da empresa, como seria, os passos e nada. Foi tipo, a única coisa que eu lembro é que assim, criei o meu MEI, no dia que eu tive a ideia num fim de semana e na segunda-feira eu sentei na frente do computador e falei, agora eu tenho um CNPJ. Foi a única coisa que realmente que eu falo assim, olha... Já tem os carros lá dentro já. Não, não tinha. Não tinha, eu atendia em domicílio, isso foi uma parte bacana, eu ia nos prédios e tal, fazia polimento e tal, atendia São Paulo, e aí eu lembro de uma situação, tinha uma Honda Bis, com aquele baú branco, grande, eu levava tripé, eu levava as coisas dentro para fazer as fotos, iluminação e tal, e cara, eu lembro uma vez de estar na Imigrantes, passando onde ainda existia o Rancho da Pamonha, Rancho da Pamonha. e eu tava debaixo de uma chuva muito forte, De bis. de bis, a 80 ali sem ver quase Jesus nada, me segurando ali do lado. capacete embaçando e tudo. Naquele dia eu quase chorei na estrada, mas eu falei assim, eu vou ter meu lugar. Eu vou ter meu lugar para os clientes irem lá. Então, eu sou um cara que trabalhei muito com essa... Que não é bom para o empreendedor, isso não... Mas a gente foi muito no feeling, sabe? Muito na emoção e tal, vamos ali, aí... Primeiro galpão, o aluguel era R$1.000. Eu falei, cara, mas R$1.000? R$1.000 eu faço. Em 3 serviços básicos eu consigo R$1.000. O pensamento foi esse. Não foi, tipo, analisado a estrutura e tal. Como a gente hoje vai dar um passo, a gente escreve tudo. Aqui né? Tudo que É pode isso aqui acontecer. também, né? O cabelinho branco conta demais. Nossa, então. Aí eu falei, cara, hoje em dia eu dou o passo pensando, opa, calma, mas antes, não tinha, quando eu comecei, não tinha o mas, vamos, vai acontecer, vai dar certo. E a gente criou uma marca legal, cara.
o logo era um pouquinho diferente, a logomarca veio mudando, foi uma criação aquilo, não fui eu que criei, mas quando eu bati o olho eu falei: "Cara, Era Aesthetics o nome, não é era? a Aesthetic antes". Não, Aesthetics. antes era ZR de Tail. E aí eu falei, foi mudando, aí eu falei: "Cara, eu sou Brasil, eu não tenho que ficar com nome diferente". É. Aí eu falei: "Cara, é ZR Estética Automotiva", e acabou. Desde então não mudou mais. Aí entra um pouquinho, né, porque eu falava: "Meus clientes não sabem falar nem o meu nome direito". É ruim isso, cara. De certa forma, sim. É ruim, tem que ser um nome fácil, tem que entender. Aí eu falei: "Cara, ZR ficou uma marca conhecida". Mas aí, o que que a ZR faz? Bom, é estética automotiva e fim de papo. Pô, legal. Você tá de casa nova agora, né? É, Você era agora na Ademar de Barros, agora você tá lá na Pitangeiras, lá na isso. Cavaleiro na Mijafé. 680, uma loja ficou linda. Não, Eu ficou sou assim Olha, como olha. como quando você fez aqui, eu falei: "Tá lindo", mas Pô, lá também parabéns, ficou linda, ficou que legal Deus pra abençoe caramba. você e que você tenha muita prosperidade lá no Amém. teu negócio lá. E, meu, você já sentiu alguma diferença ali da Ademar de Barros para o centro? O que que você notou? O que que tem de novidade lá? O que que É você já sentiu? engraçado, né, porque a gente tá perto de onde estava, né. A Sim, gente tá em linha reta, a gente deve estar uns 400 metros de diferença. aproximadamente isso. Andando, você tem que subir o viaduto ali e tal, mas, parece que o público que eu tenho hoje lá, ele tem um pouco mais de prazer e acho que e a gente conversou sobre isso, ele tem prazer de ir no ambiente. O público Mega Abril, hoje ele tem um pouco mais de prazer em ficar mais tempo dentro da loja. Não que antes fosse ruim, porque eu sei que a gente conversou isso, o atendimento sempre foi muito bom, eu sempre gostava de ir lá, eu já atrasei serviço, porque eu ia na Mega Abril e ficava conversando, eu falei: "Nossa, eu tenho que voltar porque tem serviço para terminar". E mas assim, são momentos que valem a pena. E aqui, a gente tem aquela vontade de ficar mais ainda do que tinha lá, e a ZR foi exatamente isso, o cliente vai lá hoje, ele quer sentar na banquetinha, quer assistir lá a lavagem do carro dele, aquele piso que ficou legal pra caramba, os caras ficam admirando a loja, então assim, a gente tem um cafezinho, uma coisinha, a gente melhorou o Aquele atendimento. café é legal. É, Você melhorou, na verdade, a gente fala atendimento, mas na verdade é um ramo do atendimento que seria a permanência, né? isso, a vivência A vivência. do rolê. Aqui, esse espaço que a gente ampliou, na verdade, é para a permanência do consumidor, né? A vivência dele aqui dentro. A gente está capacitando novos colaboradores para poder ter aquele atendimento. Porque conforme ela vai crescendo, Rafa, você vai percebendo que, tipo assim, a qualidade no atendimento naquele nível, ela vai reduzindo por causa da demanda que aumenta. Normal. Isso é normal. E aí a gente vai tendo no nosso radar aquela preocupação de trazer novos colaboradores, ter um espaço maior, ofertar um novo mix de serviço, ou um produto, É alguma isso. coisa, para a gente fidelizar o cliente e atender ele do jeito que ele gosta, porque é a nossa identidade, é o branding que a gente tanto fala, né? Cara, e acho que a ZR e a Mega Abril tem isso em comum, né, a gente gosta. Ah, eu Pô, amo isso aqui, velho. pessoal que estiver assistindo, ontem eu tive o prazer de ficar 3 horas, Foi, assim, mas 3 horas que eu falei assim: "Minha segunda-feira começou muito foi. boa", a gente ficou 3 horas conversando, eu só saí porque eu tinha que cobrir o almoço, porque eu fico durante o almoço da equipe, Sim. eu fico lá, né, pra adiantar alguma coisa que eles estão fazendo e atender também pra loja não fechar, né. Então assim, eu falei: "Edu, preciso ir, porque senão a gente ia falar: 'Traz as câmeras aqui, ó, que a gente vai fazer um podcast de 8 horas'". Aí você perguntou, pô, o que a gente vai conversar? Eu falei, cara, sei lá, cara, vamos conversar igual a gente conversou ontem. Vamos continuar o papo, né. A gente só não pode falar muito, tem muita novidade vindo aí, então a gente não pode abrir. Também, essas novidades aí, elas ficam em off, sempre tem esse spoilerzinho aí. É, Diretor, tem novidade aí. Eu acho que nem o diretor tá sabendo da novidade. Tá sabendo da novidade? Não tá. não Não tá, tem tá mesmo. sabendo da novidade? Tá vendo só? É novidade mesmo. Bastante coisa, só a gente. Tá sabendo, Mariana, da novidade? Nem a Mariana, nem Nem a a Mariana esposa tá sabe, sabendo. tá Então, vendo. tipo, é novidade. Agora você me colocou no Fica agora me tranquilo, ferrou. fica Como tranquilo. assim, você não me contou? Bem assim, né? Olha lá, pô, cadê minha exclusividade? Cadê como é que se diz? Aquela informação privilegiada, né? Não tem, não tem, agora não tem. As ações dele aqui vai subir aqui da ZR aqui, você Vamos não vai pra poder cima. comprar, não vai poder flipar. Enfim, Rafa, KDB, kart da Baixada. Eu não. Naquele dia eu te fiz uma pergunta, você falou, pô, tô correndo de kart, etc e tal, pá, tal. Eu falei assim,
Tá, e na minha cabeça, assim, eu tava falando, caramba, mas tem kart, tem corrida tal, quem é o dono do kart? Pô, eu! Tá falando comigo, eu sou o cara que organiza e administra toda a equipe. Vendo isso aqui? Sou eu que organizo. Sou eu que organizo esse bando de viciado em kart. Explica pra mim como é que funciona isso, porque, tipo, eu ainda não entendi direito e o público agora vai entender, Rafa. Vamos lá, a gente está com um kart aqui, ó, que é um kart particular, tá? É um kart que é, obviamente, somente do piloto, só ele anda. Normalmente, o assento é específico para ele, ó, ele não tem regulagem, tá vendo? Ah, Não tem regulagem alguma, então é um carro de corrida. Então é feito na medida para o piloto, posição de volante, esse ângulo de barra, tudo é pensado na posição que o piloto vai ficar mais confortável possível, tá? legal. O que a gente usa lá no KDB, na verdade a gente usa o kart de aluguel. É o kart que é disponibilizado por cada cartódromo. Então a gente tem Granja Viana, Interlagos, em Itu, Nova Odessa, San Marino, são cartódromos, e a Aldeia da Serra também. A gente não corre na Aldeia da Serra Tem como nada a ver com esse campeonato. shopping center, não, que não dá pra ultrapassar. Não, eles São são, áreas são maiores, né? cartódromos São mesmo. cartódromos. Dá para colocar parado assim, 4 karts, até 5 karts são do lado do outro. Andando não dá, porque senão vai esbarrar, mas dá 3 karts andando com velocidade, dá para fazer umas ultrapassagens assim de 3 karts um do lado do outro. Então assim, existem não só a KDB é um grupo aqui do Guarujá, da Baixada Santista, na verdade, o nome já diz isso. Começou com alguns amigos, se reuniram andando, me chamaram para fazer parte. Cara, foram acontecendo. Eu sou um cara que sou. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. A turma falou, cara, não é o ritmo que eu quero. Então, tem até um grupo que andava com a gente, que hoje eles andam esporadicamente. E alguns andam com a gente como campeonato. Era uma turma que não queria o campeonato, mas eu, cara, eu sou competitivo e gosto. Se você falar, vamos jogar Uno aqui, eu vou Bolinha de adorar, gude. só que eu não vou gostar de perder, mas vamos embora, vamos jogar Uno até a noite toda. E aí entrei pro negócio, comecei a organizar, busquei patrocinadores, tal, aí a gente consegue conexões, vai fazendo conexões e vai formulando. E esse ano a gente está no terceiro ano que eu estou à frente do KDB. A gente tem cerca aí de uns quase 40 pilotos que sobem aí da Baixada Santista para andar em vários outros cartódromos. Só voltando rapidamente, o kart que a gente usa é um kart de aluguel, o pneu dele é um pouquinho mais duro, ou seja, ele escorrega mais. Geralmente esses pneus de kart profissional são mais moles, gastam mais rápido. E o nosso tem a proteção, que é aquele borrachão, né? Eu acredito que esse aqui também tem. Ele falou, pô, eu vou trazer o bico Na aqui. verdade, ele tem um bico aqui É, quando usa campeonato profissional. isso. Ele não pode cair nem o dele, nem o traseiro do outro. Porque se ele der uma pancada mais forte e cair isso aqui, ele é desclassificado. Então tem umas regras complicadinhas. O nosso borrachão é para evitar que um kart suba em cima do outro, passar a roda aqui, ele acaba decolando. Então, assim, o kart que a gente usa, ele é igual o kart de shopping, só que o motor é um pouco mais forte. Normalmente em shopping é 6,5 HP, a gente usa um de 15 HP. De 13 a 15 HP, depende do cartódromo. Então ele chega a velocidades de 80 km por hora. Só que se você não tiver um certo cuidado, você pode machucar o amigo da frente. Por exemplo, 2 karts estão andando, um bateu no outro e esse amigo rodou e o cara foi. Uhul, rodei meu amigo. Só que os caras que estão vindo atrás não tiveram tempo de desviar. Então, existem pancadas que já chegaram a quebrar costela. Então, quando a gente faz o briefing, eu falo isso porque é uma brincadeira legal, é divertido, mas Tem uma responsabilidade no meio disso. quando você pega um grupo que nunca andou, que não tem muita experiência, que anda com um pouquinho menos de velocidade, é mais tranquilo. Agora, quando você pega pilotos que estão no nível mais rápido, que a gente fala de carregar velocidade em curva, que entra com muita velocidade, e você mistura isso com pessoas que não têm muita velocidade, fica perigoso. Então os cartódromos estão até mudando algumas regras de bateria aberta
por exemplo, não me deixar eu ou um cara mais experiente que eu, mais rápido que eu, andar com pessoas que nunca andaram, para não ter esse tipo de acidente. Mas é um esporte viciante, é um esporte Acredito. que é um custo, não é um custo alto. Se você falar hoje, ó, vamos subir agora, vamos andar na Granja Viana, se tiver agenda lá, você paga R$ 150 para correr. É barato, eu pensei que era mais caro. Não, não, é um esporte que é viciante e não é tão caro. A gente, obviamente, cobra um pouquinho mais caro do que a própria. Então vamos entender como é que funciona. Sim. Existem vários campeonatos de kart rental. Assim, eu posso falar que existem centenas no Brasil, do que 100 tranquilamente. Eh, a gente faz um regulamento. Imagina Futebol Society, não tem os campeonatos de Eu várzea? sou péssimo em futebol, Eu mas eu também imagino. sou. Mas não tem o campeonato de várzea? Tem, Não tem juiz, não tem tudo tem. bonitinho, regulamento, é campeonato que você fala assim: "Meu, é campeonato profissional o negócio. O juiz é pago e tal". Nosso é o mesmo esquema. Então a gente vai lá, junta o grupo paga para o KDB, o KDB reserva o cartódromo, paga o fotógrafo, paga uma transmissão ao vivo, Olha que tem online no YouTube, tem várias corridas nossas, se procurar lá Kart da Baixada, KDB Racing, tem várias corridas que tem salvas, tem umas é como se fosse uma carreira de piloto mesmo o negócio. para você ter ideia do que pode chegar a ser, se você falar o Edu for lá correr, eu acho difícil que o Edu seja tão bom, mas se o Edu for bom, se o Edu chegar lá e falar assim, ó, começou a andar e falar, cara, tô indo bem pra caramba. Edu, existe campeonato de kart rental, mundial de kart rental, brasileiro de kart rental. Você tem noção? Nossa. O último campeonato mundial foi em Portugal. Os brasileiros foram correr lá e tal. São caras que andam de kart rental todo dia. Então, os caras têm um nível de técnica e treinamento absurdo. Muitos pilotos de kart como esse aqui, eles estão indo para o kart rental, porque um fim de semana de competição num kart desse, você gasta para andar na frente, para andar bem, uns R$ 5.000. Ô louco. Porque você tem que treinar na pista, você gasta pneu. E geralmente é um joguinho de pneu para classificação, um joguinho de pneu para corrida, um jogo de pneu para você treinar, pastilha de freio e tal. Então, assim, se para você ir andar com inscrição e tudo, eu chuto aí uns R$ 2.500. Esse é o caminho de entrada para um exemplo. Rubinho Barrichello foi campeão de kart, Sim, tá? de kart igual esse aqui. Isso. O Ayrton Senna correu de kart. Eu não sei se o Nelson Piquet correu, Todos eles Emerson ali Fittipaldi. começaram com Então, kart. o caminho para você chegar, digamos assim, à Fórmula 1, ele começa pelo kart ou não necessariamente? Não, Porque agora você acabou de explicar assim, que existe um campeonato mundial de kart rental, no caso. kart Isso aí indoor, kart de aluguel, para seria uma traduzir para o peneira, pessoal. seria uma peneira, talvez, os líderes de escuderia, o pessoal pessoal da Fórmula 1, da Fórmula Indy, eles vão nessas competições para talvez tentar trazer o piloto Não, ou não tem nada a ver? não muito, é um pouquinho mais distante. Mas a gente pode falar, por exemplo, HB20 Cup que tem aqui. Eu vi o rapaz que estava preparando um 20 ou 30 HB20s agora, você viu São, lá? são, são. Vi. A própria Hyundai que, se eu não estiver falando besteira, eu creio que seja a própria marca que crie e ela aluga. Aquilo lá é igualzinho o kart que eu faço. A gente não paga para andar? Sim, Lá são todos carros iguais, eu vi, rapaz. e aí Tipo, você só pode mexer em alguns detalhes eu do acho que, carro. eu acho que, ô Rafa, eu não sei o nome. O TK, É isso! Chegaram uns 30 HB20s lá, zero, branco. isso. E ele envelopou e desmontou tudo e criou o Na seu. verdade, ele é um youtuber Sim. e ele corre na HB20 Cup. Ele era um cara que fazia muito track dele, corre na HB20 Cup. Se você falar assim, ó, Rafa, vou te patrocinar, é R$ 25.000 por etapa e você vai correr HB20 Cup. Então a gente compra uma vaga, exatamente como a gente faz. Só que quando a gente chega no cartódromo, existe um sorteio de kart. Então o cartódromo fala, ó, esses 30 karts aqui que são que vocês vão usar, a bateria com 30 karts a gente vai sortear. E claro que nem todos os karts são iguais, tem um que faz uma curvinha um pouco melhor, um que tem uma reta um pouco melhor. Então, eh, no kartismo rental, você conta um pouquinho com a sorte de você se adaptar melhor às situações do kart, para
para você conseguir. O cara bom, ele se adapta a qualquer tipo de kart e anda bem, em qualquer tipo de situação. Então, esse é o vício, isso que é o legal do kart rental. Ele te tira da zona de conforto. Então, assim, tem muito cara que tem karts assim que estão indo para o rental pelo baixo custo. Então, uma etapa de um kart profissional, o cara paga para ir correr o mundial Nossa, lá vai dar fora. umas 30 corridas aí pelo jeito, é Não, 150, uma 180 etapa temporada aí. A fácil, temporada fácil. fácil. Então, nossa temporada são 10 etapas, são 2 descartes. Então, o piloto, para concorrer ao campeonato, ele precisa exatamente correr 8 etapas. A gente sempre fala que é bom o cara correr as 10, porque às vezes quebra o kart. Acontece de quebrar o kart, furar um pneu, rodar, como aconteceu comigo na última etapa. Então, assim, os piores resultados ou ausência são descartados os dois. E aí tem um regulamento gigantesco, cara. É legal pra caramba. A gente teve um problema nessa última. Problema não, né? Mas nessa última etapa teve uma situação. Para você entender, para o pessoal entender, que é um kart amador, mas a gente faz como piloto de kart mesmo. Legal. A gente tem uma organização que funciona para o cara ir lá e falar: eu sou piloto de kart. A galera começa, compra capacete, começa a fazer personalização do capacete, macacão. A gente tem apoio da Mega Abril, por exemplo, que é pô, importante pra caramba pra gente. Aqui atrás dessa camiseta tem todos os patrocinadores. Isso ajuda pra caramba. A gente colocar transmissão ao vivo, tudo isso é importante. A gente teve uma situação de briefing, falado: olha, não pode fazer tal coisa. E ele fez a tal O coisa. piloto que ganhou e o segundo colocado fez tal coisa. Foram desclassificados. Desclassificados. Cara, é O sério, terceiro ganhou. eu sei eu sou viciado, a gente pega estrada pra ir pra lá e tal. Eu falei, cara, eu não posso fazer nada. Eu sou organização, mas ao mesmo tempo eu não mando lá. São regras, né? A Regras regra são tá lá e pra a regra é funcionar. clara, Arnaldo. Cara, eu fiquei chateado. Eu chamando o pessoal pro pódio, até o rapaz que ganhou, a gente fez a entrevista, o Igor, ele assim, eu ganhei, mas Eu ganhei, mas não ganhei. a vitória, mas ele assim, ele tava lá. Sim, Uma coisa que é legal pra caramba, que a Mariana corre. sim. E a Eu Mariana dá vi. um trabalho lá. Você tá dando um chapéu nos caras lá, hein, Vem cá meu? rapidinho, vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Ela não tá maquiada, aí fica com timidez. Pior que não passou perfume. Mas eu tô, o meu, a minha aposentadoria depende dela, do kart. A hora que ela começar a andar muito perto, eu paro. Que a, Entendeu? a Porque hora que aí eu ela, não quero perder pra a ela, hora que não. ela Deixa... tem esse lado. Então, Rafa, pô, toda essa informação aí, meu, você é uma enciclopédia de kart. Imagina, tô Como longe. é como é que a gente faz se a gente quiser correr? Como é que a gente faz pra gente participar do KDB aí? Bom, o campeonato vai indo para a sexta etapa. Então, quem entrar agora como piloto inscrito, ele vai mais para treinar, se preparar ali para o ano que vem, né? A gente teve caso agora de dois novos pilotos, que foi o Rodrigo e o Joel. Eles quiseram se inscrever no campeonato para correr esse final e pegar experiência para 2024. Então, como eu falei, são 10 etapas. O piloto, no começo do ano, se inscreve, ele paga uma inscrição, vai ganhar o kit camiseta, boné, com o nome nas costas, a camiseta, né, o boné, e ele tem um valor diferenciado por etapa. Por exemplo, agora, né, a gente tem a próxima etapa dia 13/8, eu não sei quando vai ao ar aqui, mas 13/8, Mariana, confere isso, 13/8, né? 13/8, a próxima etapa, na Granja Viana. O piloto inscrito paga R$ 180 e o convidado paga R$ 200. Nesse valor já inclui, obviamente, o kart que ele vai usar. Os 6 primeiros convidados vão para o pódio, compõem o pódio. Quem são os pilotos convidados? O piloto convidado é aquele cara que às vezes corre, mas ele não se inscreveu no campeonato. É aquele que nunca correu. Você chega e fala assim: eu quero correr. Você entra como piloto convidado. Então, assim, se você for bem e chegar entre os 6 primeiros convidados, que normalmente a gente leva de 10 a 15 convidados aí para a Granja Viana, é essa a média. Os 6 primeiros vão fazer o pódio, vão ganhar uma medalha, que é bem bacana, uma medalha personalizada. E os pilotos inscritos, eles concorrem ao troféu. Então sempre tem um troféu um pouquinho diferente, personalizado, o próximo é ZR,
a gente está criando, não vou dar brief, não vou dar esse spoiler, mas é um legal, o Mega Abril vai ser um bacana, vai ter etapa, as etapas da KDB são etapas com o nome dos patrocinadores, então cada etapa é referente a um, vai ter etapa Mega Abril, a gente vai Perfeito. falar isso aí. Exatamente. Então o piloto paga a inscrição e, e sobe com a gente sempre sobe em vários carros, sempre tem uma carona. Claro, o que eu sempre falo pro pessoal, né? O kart, quando a gente sobe para São Paulo, começa aqui. Quando eu combinar com você de ir, vamos ir junto no carro? Vamos. A gente sai 9 horas da manhã daqui e tem 1h30 de estrada, onde a gente vai resenhando o tempo todo. E na volta é mais uma resenha, dando risada das besteiras que a gente fez na pista. Então, é o dia todo falando de kart e sempre a gente vai conhecendo mais gente. Eu sempre falo para Mariana, se eu pudesse, a cada etapa eu iria com uma pessoa diferente, num grupo diferente, porque você vai juntando. Então, é fácil, cara. É só procurar a gente em rede social, KDB Racing. Se quiser, procura o pessoal da Mega Abril também, que eles encaminham. Também, Passa meu exato. contato, fica à vontade. ZR também. ZR também. Cara, também. quer andar de kart, procura, tem lugar. Tem Mega Abril para procurar, tem a ZR, tem o KDB. Pagou a inscrição e, meu, Show. só chegar lá. A gente sempre ajuda bastante quem nunca andou, dá boas dicas, de falar, a gente pega... Enfim, né, faz a parte do briefing. Isso. Além do briefing cartódromo que tem sobre bandeiras e tudo mais, a gente pega os pilotos que têm um pouco mais de experiência e fala assim, ó, o Edu nunca andou, mostra para ele aqui, dá uma ideia de como faz, umas dicas mais avançadas. Uma coisa simples, por exemplo, né? A pilotagem a gente, quando está pilotando carro, ou seja o que for, até piloto de Fórmula 1 tem essa mesma base. Você nunca força o braço para baixo. Então, se eu vou virar para a direita, eu nunca faço força com esse braço para a direita. Normalmente é esse braço que empurra para cima. Para você sempre estar jogando o teu corpo para o lado oposto. Exato. Senão você sai todo moído de uma competição de kart. Assim, e você pendula para o lado errado, né? O kart, o pêndulo é diferente da moto. Você põe o peso para o lado oposto da curva, onde vai precisar de aderência, né? O kart é leve, é pequeno, então todo o peso que você faz ajuda no kart. Então, Agora uma coisa que eu lembrei, você também participou de arrancada. é um vício por anos disso aí, sempre foi. Nossa, arrancada. Uma vez não sei se você lembra aquela arrancada que a gente teve da área 013. Sim, aqui O Alex Peixeiro que grande amigo. Hoje o Peixeiro corre de arrancada e corre de Fórmula Truck, né? O caminhão dele incrível, né? Mas já tá indo pra uma categoria talvez até profissional, né? Já lá é profissional. Teve que tirar a carteira CBA e tal. Poxa vida, aquela arrancada foi muito legal. Uma coisa triste que aconteceu naquela arrancada foi o seguinte: eu nunca vi aquilo. Foi tudo muito bem feito, tudo muito caprichado e me deram uma pulseirinha. Não sei se te deram a pulseirinha lá também. Eu era piloto, eu não sei como é que funciona. Meu, te deram uma pulseirinha pra você se servir lá no buffet. E lá tinha churrasco e a paella. Tinha que escolher um? Não, a tua pulseirinha era correspondente àquilo que você comia. O Alex, ele é péssimo pra pescado, né? É horrível, né? Horrível. Aí você escolheu... Não, eu escolhi não, escolheram uma pulseirinha pra mim lá. meteram A mulher olhou pra minha cara e falou assim, pô, teu churrasco. Meu, tinha cada camarão desse tamanho. Ele não brincou naquele evento. Nossa, não, ele não brincou. Eu olhei pra aquilo ali, mas me deu uma tristeza aquilo. Falei, caramba, eu quase comprei outra pulseirinha ali de alguém ali no meio do caminho. Tem cambista aí? Foi incrível aquilo. O evento foi legal. O que você enxerga no futuro? Você acha que vai aumentar o público para isso? Porque o brasileiro acho que já está um pouco meio... O brasileiro gosta de futebol, mas o brasileiro é apaixonado por carro. Você acha que esse tipo de esporte, que a gente pode falar que é esporte, você acha que ele tem uma crescente muito grande? É um esporte, assim, igual ao kart, tem os profissionais, tem os amadores, né? A área 013, ela foi criada em cima de o que eles chamam de listas. Exato. E tem um evento chamado Armagedon. Exatamente. São os campeões dessa listas. E assim, só para você ter ideia, que teve esse Armagedon há poucos dias, o campeão foi um Opala, ok? A gente fala que não é mais Opala, é uma estrutura de Opala. Opala qual que é a tração? Traseira. Ok, esse Opala é 4x4. Nossa, é igual a Saveiro do Alex. Mas esse Opala, ele tem um motor V8 Blauer Nitro. Nossa. É algo... mais de 1000 de roda. A gente tá falando de 3.000 cavalos. 3.000 cavalos. Então, assim... Meu Deus do céu.
a lista foi criada para pilotos que têm carros muito simples, igual o meu, tentar se divertir. Exato. Mas, obviamente, que ela foi poluída por um pessoal que tem dinheiro, Os burgueses. tem aquele cheat de dinheiro do GTA, sabe? Que você faz os códigos e dinheiro infinito. Ah, mas eles são bem legais, né, Ah, meu? mas Eles acabam abrilhantando mais o. com certeza, com certeza. No kart rental, cara, acontece isso também. Muita gente fala, poxa, eu tenho grana ali, meu orçamento para andar 2 baterias por mês. E tem cara que anda 2 baterias por O dia. dia. Então, agora assim, a arrancada é um vício que eu tenho também. Eu dei uma pausa porque o kartismo me consumiu. Sim. Eu adoro E você gosta mais do kart por quê? Você acha que é mais como. Apesar que assim, são duas competições completamente diferentes uma são da outra, né? distintas, distintas. Então, talvez o kart você manobre mais, talvez te deixe mais próximo e sei lá, cara. Ó, na base do meu carro, que é um carro com 130 cavalos de roda, que é um carro fraco, considerado fraco, Hum, é fácil. Tanto que a Mariana já guiou meu carro na arrancada e os tempos não são muito legal. discrepantes. Isso. O carro virou 9,7 nos 201 metros. É um tempo muito forte para o carro, para o que tem no carro. Sim, pra categoria do É. carro. E só que se você falar de um carro igual um V8, Blauer 4x4 e tal, por mais que tem muita eletrônica, cara, vai a tocada do piloto 5 segundos. preciso. Ele tá andando, em coisa de 4 segundos, o cara tá mais de 200 brincando. Então ele tem que ter um conhecimento de controle maior, assim. É igual andar no kart rental e andar no negócio desse aqui. Aqui pede mais. Eh, o esporte, cara, desenvolveu muito. Então, ele é um esporte grande, a arrancada é um esporte que tem categorias que você tem que ter carteira de piloto CBA, tem que andar com macacão anti-chamas, tem que ser um negócio realmente Tá profissional. crescente aqui no Brasil, né? Tá crescendo. Eu não É, eu acompanho como os sempre números. gostei, eu sempre via. Mas o Armagedon, com o negócio das listas, inflamou muito isso, porque tem o desafio entre listas e tal. Então cresceu bastante. E os campeonatos de kart, olha, o kart é tanto. Os campeonatos de arrancada profissionais também cresceram. A mídia, patrocínios e tudo mais. A gente, infelizmente, o, a arrancada ela é ingrata porque normalmente quem tem mais grana É quem mais ganha, tem o melhor tem o equipamento, melhor né? equipamento. Mas eu acredito que assim, Cara, ó, só para você ter ideia, esse fato eu não sei se é verdade, mas comentaram em um grupo que eu participo que o cara, dono desse 4x4 V8, blá blá blá, blá, tudo que dá, como a gente fala, ele tem um helicóptero disponível para se quebrar alguma coisa e se não tiver a peça, ele manda buscar no dia do evento. quase não é competitivo, cara. Ele é eu com muito dinheiro. Quebrou o kart, manda, traz outro aqui, tipo Mario Kart. Um outro carro separado ali de campo. Ele só tem um, mas ele tem, foi o que falaram, ele deve ter uma oficina ali. Você lembra que você foi aqui na 013? Você lembra aquele Audi TT? O cara tinha Nossa. um, Não, o cara chegou com uma Land Rover, né? puxando um Aí trailer, puxando um trailer. E aí o trailer abriu, jogaram a lona, desceu a o lona, tinha um elevador. elevador pantográfico. O elevador O cara pequenaço, arrancava as cara. rodas, tinha um ventilador ali na frente resfriando tudo. Ali dava uma volta, voltava, resfriava o motor. Arrancava, o cara fazia o Uma acerto. equipe para empurrar o carro. Impressionante. Nossa, o negócio E eu agora, lá, muito tira o caprichado. pneu, põe Tu e o brinquedo também. meu Deus do céu. Mas assim, uma coisa que eu tô percebendo é que tá ficando cada vez mais constante a apresentação desses eventos. E o pessoal tá tendo mais vontade de estar indo para esses eventos. Será que num curto espaço de tempo a gente vai virar uns Estados Unidos da vida? Aí na questão de. Não digo na questão de nível de. Claro que a gente sabe que o americano ele tem acesso ao consumo de peças, esse tipo de coisa astronômica. Mas para o brasileiro, o pai pegar o filho na mão e falar, pô, vamos lá ver uma arrancada ali. Isso acontece bastante já. Eu tô vendo que tá começando a crescer isso. O cara querer comprar aquela revista Full Power que tinha. Aí você vê um carro rebaixado, alguma coisa assim que tá puxando mais pra esse lado. Antigamente era só O futebol. dono, o dono da Full Power, ele entendeu
a mudança de mercado, né, que revista, papel acabou. Acabou, exato. Ele começou o site, que era uma coisa mais dinâmica, mas ele entendeu que o evento era importante pra caramba. Extremamente importante. E ele começou esse full power de 804 metros, 801 metros Meia e milha. meia milha, né? E ele pegou um público carente de poder correr nesse tipo de pista. São os donos de Porsche, Ferrari, Lamborghini e tal. E no Brasil tem muito, muito. O Brasil é rico pra caramba, ao mesmo tempo que é pobre, a gente entende essas coisas todas e tal. Mas o Brasil tem muita gente com muita grana. E não Então, tem uma estrutura para e não existe uma estrutura, se tu parar para analisar, para eles poderem. Não tem esse tipo de Edu, entretenimento, né? eu vejo Porsche passando no Eu Guarujá, também vejo. a gente vê a nossa cidade turística, então eu vi Porsche, Lamborghini, Ferrari e tal, mas eu não vi esses carros correndo, cara, Não, porque esses carros estão na cidade, eles não podem correr. Aí de repente, olha, você vai escutar o motor do carro no máximo que dá. Você vai ver a traseira do carro saindo e o cara controlando tudo. É igual os sucrilhos Kellogg's, desperte o piloto em você. Era isso, cara. Então, ele acertou na veia. Claro que eram eventos que já existiam, mas ele Fez uma pegou a marca Full adaptação. Power e, tipo, fez aquilo acontecer, né? Foi um cara, chama Edu o nome Edu dele. Bernasconi. Bernasconi. Isso mesmo. O cara fez acontecer realmente o rolê para esse público que não tinha. Eu já tenho vi vontade de bastante colocar meu coisa carro lá aqui, para os testes, né, de tempo e tal. Obviamente que você é o devagarzinho, o zero, mas vai ser bacana. Um dia o Civic vai estar lá. Poxa, muito Só legal. não sei qual do Civic vai estar lá, mas É mesmo, você tá com 2 Civics. Gente, depois você dá uma entrada, tá lá no YouTube teu. eu tenho arroba R20, Civic R20 Swap ou R20 Swap. Tem um canal no YouTube também. Vai estar lá o É. canal do YouTube, ele tá fazendo uma coisa muito legal, que é uma restauração do Honda, né? Eu tenho um Civic que tem uma história com ele desde 2004. Sim. Depois vendi esse carro, comprei de volta em 2013 e várias passagens. Teve o começo da ZR, ele teve que doar o motor para venda para que eu colocasse dinheiro na empresa e o carro ficou parado 3 anos. E aí vieram os gêmeos e eu falei, não, preciso de um carro. Eu tinha a opção de ou comprar um carro normal, onde eu falei, cara, já vai ser difícil ser pai, porque não é uma missão fácil. Não, não É é. a missão mais difícil que eu já vi na minha vida. É difícil. E aí eu falei, não, Gêmeos ainda. vou colocar um motor no carro, no Civic. E eu coloquei um motor de New Civic, um motor que é 2014. Eu me lembro que você comprou esse motor. Até hoje eu fico falando, cara, como é que eu fiz isso? Foi exatamente quando eu falei, tem horas da vida que a gente vai no intuitivo. Dá certo, vai dar Eu certo, cheguei vai lá, dar certo. por que eu fui fazer lá? E você falou, pô, acabei de comprar esse motor aqui, instalei aqui e tal, tô reprogramando ele numa naturalidade. Eu falei, caramba, que cara doido. Aprendi a fazer toda a parte elétrica, a relé, essas coisas que eu nunca imaginei mexer. Fiz a programação da injeção eletrônica do carro. É um carro que ficou super divertido de andar. E agora eu comprei um outro. Estou fazendo o mesmo projeto, só que esse vai ser um pouquinho diferente. O outro tinha uma pegada mais de carro de corrida, levei para Interlagos e tal. Então tinha alívio de peso, não tinha ventilação. Tudo que eu pude liberar de Tirar peso de no lá carro, eu dentro, tirei. Esse não, esse vai ter ar-condicionado, vai ter direção, provavelmente direção o dia a elétrica. dia. O outro eu usava bastante porque eu gosto. E quando você gosta, você anda igual o cara que anda de bicicleta speed. O cara quando gosta daquilo, aquilo é horrível para andar. O cara que anda de 900 speed, moto e fala que aquilo é bom de andar, ele tá mentindo. Ele gosta de andar naquilo. É Deixa ele andar diferente. uns 300 km ali, aí Eu depois andar na cidade com aquele calor de motor que tem, esquentando a aquilo canela, tudo. cozinhando a canela. Moto boa para andar é GS, que você anda bem confortável, não é? Não me É, vem falar que 900 baixinha, essa moto é boa de andar, não, não é. Não é. Ela é boa de acelerar. E assim, mas quando o cara gosta, o cara tá lá em cima e fala, eu tô da hora. tá curtindo o rolê. Eu dentro do Civic eu tô curtindo meu rolê ali. E os meus filhos adoram também. Putz, ele só fala do carro. E agora tem dois, fala que um é de cada um. Eu falo, não, é tudo meu, não é nada de vocês. Pô, eles até dirigem o buguinho lá. Eu vi um vídeo você postando lá, ele dirigindo o buguinho pra lá e pra cá, meu. Cara, Ele não vai seguir você, cara. a gente. Olha, eu nem forço muito, assim. O bug tá até parado um pouquinho. Eles tinham 4 anos, cara, quando começaram a andar. Perfeito. E com 4 anos eles começaram a andar sozinhos. Foi. Foi, tem um vídeo disso. Eles Impressionante. colocavam no acelerador,
próximo disso aqui, é parecido até. Um tarugo de borracha para ele alcançar a aceleração e uma almofadinha atrás. E um belo dia, essa história foi em vídeo lá, acho que você assistiu, né? Assisti. Que eu falei, tá, eu vou de moto e você vai me seguindo. Meus pais moram na praia do Pernambuco, então é uma região de areia ali que obviamente não pode. Buguinho É o Fapinha. Fapinha. E ao invés de eu ir à frente dele, eu fiquei andando atrás dele. E esse rapazinho me virou a rua e olhando para trás, porque ele estava me procurando. E tinha um carro parado. Eu só consegui gritar: "Olha pra frente!". Cara, ali eu falei: "Esse carinha tem um troço diferente". Eu não sei o futuro dele, mas esse carinha, que é o Gabriel, ele tem uma pegada, assim, um pouco mais agressiva. Ele olhou pra frente e tinha um carro parado. Cara, ele faz e desvia. Eu fiquei branco. Falei: "Meu Aquela, Deus". o que que eu fiz, meu Deus? Porque ele não tem cinto, ele não tem braço para segurar um impacto, ia machucar pra caramba. Não façam isso, não façam essa cagada. Coloquem capacete na criança e cinto, pelo menos. É, deixem eles dirigir pelo menos após os 10 anos, né? É, que O menino tem uma já placa no carro, tem uma placa no Fapinha, tem a placa, no Fapinha tem a placa. Acima de 8, acima de 10. o O menino cara não com 4 anos já estava guiando. Mas aí o cara não tira o pé, meu. é filho de peixe, peixinho E o é. cara não tira o pé, ele faz as curvas acelerando tudo e tal. Ele Impressionante, gosta, eu vi os vídeos. ele Foi gosta, ele gosta. impressionante. O garoto tem futuro, o garoto tem futuro. Vamos ver, se a Mega Mano, Abril patrocinar lá o ele. ruim é que ele vai tomar o seu carro, né, Não, cara? não, não. Fala, pai, fica no banco que agora é minha vez. Espero que não. E se ele tocar melhor que você vai Não, ficar bravo. vai. Ele vai, com certeza. Esses caras aprendem muito mais fácil. Ele é Eu você comecei, melhorado, eu né? comecei a pilotar kart com 38 anos. O filho da gente, eu falo assim, Rafa, o nosso filho é o nosso pedaço melhorado, cara. Amém, que seja. Eu elevo Não é o muito dedo. difícil ser melhor que eu, mas tá. Ô, louco! Gente, esse foi mais um Café Custom. E, Rafael, muito obrigado pela Cara, eu que presença. agradeço, Amigo, seja bem-vindo toda vez que você precisar aqui. que E agradeço o convite. outra, ele falou das novidades, tá? Continue seguindo a gente aí, que essas novidades vão ser faladas aí nos próximos eventos aí. O nosso diretor vai estar postando nas redes e tem muita coisa nova aí pela frente, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.